ser pai numa laqueadura, não há nenhum. Não há. Por isso que não pode ficar que nem a igreja, não pode usar camisinha. Mas como não pode usar camisinha? Lógico que pode, deve até por causa das doenças também, né? Então não tem nada disso. Você tem direito de planejar. Mas é muito comum, tem mulher, porque quando aquele casal combinou, principalmente a mulher que tem mais sensibilidade, ela acha que está faltando alguma coisa. Ela quer engravidar, e se ela não conseguir engravidar, ela quer adotar alguém. E com certeza ali está aquele espírito que ainda tinha um compromisso. É muito interessante isso. São compromissos e você não tem consciência. Você fala, nossa, eu tenho um compromisso lá no plano espiritual. É lógico que não é assim, mas é inconsciente. E durante o sono, quando a gente sai, você pode encontrar com aquele que você falou que vinha e não está vindo. E é interessante, porque também muitas mulheres, quando engravidam, antes do neném nascer, têm contato com quem vem. Às vezes quem vem até fala que nome que quer ter. A mulher já sabe se é homem, se é mulher, porque tem contato lá. Antes de nascer. Tem várias histórias interessantes. Fala assim, eu sonhei. É lógico, você sonhou. Você foi lá encontrar. Entendeu? Sonhou mesmo. Você já sabe se é menino e tal. Tem uns que falam, eu quero chamar tal coisa. E até hoje ela fala que ela agradece os minutos que Deus deu de oportunidade para ela ficar com aquele espírito. Foi muito emocionante para todos nós. Sabe, assim, ver o que ela fez. Pois é. Nós tivemos um caso aqui, ainda quando estava lá embaixo, que uma das pessoas que frequentava o centro engravidou e veio o resultado do ultrassom de anencefalia. Mas, como ela tinha conhecimento das coisas, ela levou a gravidez até o fim. Levou, nasceu, ficou um período lá, desencarnou de novo, mas consciente, porque você não pode... Então, essa história também que o Congresso vai autorizar, que se for isso ou aquilo pode... Agora, quantos microcéfalos não nasceram, né? Problemas também. Eles não conseguiram engravidar, ele tinha um problema, não conseguiu engravidar. E aí eu acho assim que ela conseguiu o bônus, porque ela adotou 2 crianças depois disso. Então, ela pode até ter adotado aquele... Mas foi um sofrimento. Gente, olha, as histórias da vida daria para escrever, cada um dá para escrever vários romances. Cada um de nós tem uma história. Não é só essa vida, não é só... a história é riquíssima de cada um de nós. Né? E quando a gente tem esse tipo de compreensão, que quando acontece alguma coisa, você passa por uma situação difícil, no começo você fala, nossa, mas por que comigo e tal? Mas pensem bem, em geral, depois que você supera aquela situação difícil, você cresce. De alguma maneira você cresceu, às vezes você tinha medo de ficar sozinho, como é que eu vou fazer sozinho? Fica sozinho e se dá bem, às vezes a mulher principalmente, o marido abandona, cuida dos filhos, cria os filhos, estuda todo mundo sozinha. E sai dessa experiência muito fortalecida, como o espírito, que é o que interessa. Você venceu aquela situação toda que você colocou. Então, a gente precisa entender, quando a gente vê as coisas dessa maneira, cada um de nós tem uma história, tem uma necessidade, tem aqueles que têm a necessidade de ser abandonado, porque lá atrás já abandonou. Nós não invertemos, uma hora homem, outra hora mulher, uma hora você vem assim, vem assado, é isso aí. Quantas e quantas coisas, todas essas histórias, e o problema é esse, você ainda vê o pessoal causando ainda, todo dia, é só ligar aí a televisão, a internet, os jornais, todo dia tem um matando por causa disso, por causa daquilo, o outro não sei o que, estuprando, isso e aquilo, todos eles vão ter que acertar. Por isso que Jesus ensinou, bem-aventurados que sofrem, porque esses já estão pagando as contas. O duro é o outro que ainda está fazendo conta para pagar depois.
E isso vai atrasando o nosso processo evolutivo, porque todos nós estamos aqui não é para gozar a vida, nós estamos aqui para evoluir. Você pode ficar estacionado achando que está gozando a vida. Você pode estacionar, eles não pressionam você. Só que você se liga, aí é que está, o espírito tem a afinidade, então você se liga a outros espíritos, é como se fosse uma turma, né? Você tem a sua turma de amigos, você não quer ficar sozinha sem a turma de amigos. Mas os amigos não são obrigados a ficar esperando você. Como se fosse aqui uma classe, uma sala de aula, que vai repetir de ano. Você gosta muito daquele indivíduo, mas ele não estuda, não quer saber, o resto passa de ano, não vai ficar todo mundo com ele. Ele vai repetir de ano. Aí você começa a se sentir sozinho, você quer de novo estar junto com aqueles que você se ligou, que você tinha relações, que você tinha afinidade. Então, que pena que a maioria das pessoas não tem noção de como as coisas funcionam na realidade. Você evitaria suicídios, você evitaria os abortos, né? Essa ilusão da matéria, o poder, o dinheiro, né? Esse pessoal todo pondo dinheiro não sei aonde, bilhões, milhões. O problema é que nós não somos seres corpóreos, nós somos seres espirituais e o nosso objetivo não é acumular coisas, matéria, nosso objetivo é evoluir. E aí, por isso que quando a gente volta para o lado de lá e tem consciência, você fala, nossa, mas o que eu fiz? E aí você implora para voltar, para poder superar aquele problema, para continuar no processo evolutivo. Então nós temos que encarar diferente as famílias. Você tem que ver no seu marido, na sua mulher, nos seus filhos, enxergar de uma maneira diferente. O que será que eu fiz para eles? Se eu matei meu filho numa vida anterior, e agora ele topou vir como meu filho, porque eu vou cuidar dele, se eu cuidar bem dele, por isso que tem o esquecimento lá de trás, se eu cuidar bem dele, se ele perceber que ele tem em mim, né, a segurança, que eu estou me empenhando, que existe uma relação de amor, né, que eu me empenho por ele e tudo mais, vai quebrar aquele problema. Quando terminar a vida, fala, puxa, olha, você foi tão bom. Você não perde o que fez também. Então a gente tem que encarar os filhos problema de uma maneira diferente. Você tem que tentar apoiar, você tem que tentar compreender, você tem que trazer a confiança, porque você não sabe o que você fez para ele. E os filhos também, em relação aos pais, têm que pensar um pouquinho. Puxa vida, tudo bem, tem aqueles pais que mesmo nessa, mas no fundo, se você ficar ligado, tiver ódio, eu odeio meu pai, abandonou e tal, você vai estar ligado, vocês vão voltar mais vezes até resolver o problema. Por isso que Cristo ensinou, olha, se você tem problema com alguém, resolve aqui enquanto estão vivos, aqui estão encarnados, porque depois que desencarna, vira um problema. Não sei quando que eu vou ter oportunidade de vir junto com ele de novo. Então, todos aqueles que fazem parte do nosso círculo de relacionamento, da nossa família, aqueles que a gente não gosta, é com aqueles que a gente tem que tentar se acertar. Aqueles que você já gosta, já está, não tem problema nenhum. O problema são aqueles que você tem antipatia, você não sabe porquê, mas você não suporta. É ali que você tem que tentar se aproximar, você tem que tentar, né,
Porque é ali, por isso que a gente vem em família. E é por isso que aqueles grandes missionários, lembra quando eu falei por que a gente reencarna? E uma das causas, do porquê reencarnar é o missionário. O missionário, quando não tem problema para resolver com ninguém, ele vem sem família. Quando você não tem família, você está livre. Você não tem família. Então você pode se dedicar, porque a ideia de família tem que ir ampliando à medida que você vai evoluindo. Então começa com a sua família de sangue. Depois você já vai junto com os amigos. Até que chega um ponto que você percebe que todos são. Nós somos todos irmãos, é daí que vem a irmandade. O que é um irmão? É o que é filho do mesmo pai. É isso que nós somos. A única coisa que nós somos um do outro é irmão. A questão de pai, mãe, tio, parente, nora, sogra é meramente circunstancial. Como eu estou contando para vocês no livro que nós estamos estudando na segunda-feira, o indivíduo desencarnou, agora vai vir filho do filho e neto da ex-mulher. Então não tem. Por isso que eu falo para vocês, não tem alma gêmea, não tem nada disso, meu filho, aquele que vai ser... Não é seu filho coisa nenhuma, nós somos filhos de Deus. Ele, nessa passagem, circunstancialmente, foi seu filho. É como eu estou dizendo para você. Agora o seu filho foi seu pai. Foi ele que te deu a possibilidade de reencarnar. Agora ele vem como seu filho. Então a gente muitas vezes acha que, mas ele é o meu filho, ele não sabe, mas ele sabe muito mais que você. Né? Um espírito muito mais evoluído. A evolução espiritual não veio do pai e da mãe. Tanto é que você tem pais ignorantes com filho gênio. E tem pai gênio com filho ignorante. Agora, logicamente que na hora do corpo, o corpo físico, aí a parte genética entra, é lógico. Tanto é que eu tenho, por exemplo, nos casos de gêmeos univitelinos, o corpo igual. O corpo é igual porque é genético. Mas a personalidade é completamente diferente, muitas vezes. Então, gente, é muito bonito tudo. Quando você vê assim como as coisas funcionam, aí você começa a entender a justiça divina. Não existe injustiça, justiça do homem aí, mas e depois? Esse pessoal que hoje parece que estão se saindo bem, nossa, conseguiram enganar todo mundo. Enganando quem? Está tudo gravado em você. Aí não é o grampo lá que o Sérgio Moro conseguiu, não. Está tudo gravado, tudo, todos os detalhes. Tanto é que quando você está para desencarnar, passa o filme da sua vida inteira. Está tudo gravado. Você tem acesso a ela, mas está aí. Não é que vai ficar em algum lugar. Vai ficar aí com você, no corpo perispiritual. Por isso que à medida que nós vamos evoluindo nessa caminhada aqui, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos deixando os corpos. Então, 7 corpos, depois 6 corpos, 5 corpos, 4 corpos, até que chegar uma hora aqui que não vai ter mais corpo nenhum. Então é o Espírito formado, é o Espírito Santo. Né? Formou, que nem a gente quando forma na faculdade, formou. Agora que você vai começar a trabalhar. Ainda tem que se especializar, então você vai virar. Você vai tomar conta de países, vai tomar conta de cidades, vai tomar conta de países, de planetas, de sistemas estrelares, tudo isso aí Tem um ser que toma conta do sistema solar, de cada um dos planetas do sistema solar, da galáxia. Imagine um ser que toma conta da galáxia.
Mas é interessante, porque você também só vai adquirindo as habilidades a partir do momento que você evolui moralmente. Não é? Eu não posso dar uma arma na mão de uma criança. Eu não posso carregar uma arma e dar para uma criança brincar, porque ela... Então, à medida que nós vamos amadurecendo, evoluindo moralmente, você já se torna incapaz de prejudicar as pessoas, você também vai adquirindo, porque o nosso potencial nós não estamos usando nem 1/10 do que tem. É que nem esses aparelhos hoje, você compra um aparelho celular e não usa nem 1/10 do que ele é capaz de fazer. O nosso cérebro também, nós não usamos 1/10 da capacidade dele. Mas nós só vamos melhorando as capacidades a hora que você usar para o bem. Usar para o mal é um problema. Né? Quando você usar para o bem. Então, geralmente os gêmeos têm também um problema entre eles. Às vezes de disputa, às vezes um achava que era melhor que o outro, então eles vêm igualzinho para acertar essas arestas. Então, tem aqueles remédios extremos, quando um não suporta o outro, um matou o outro já em várias encarnações anteriores, eles vêm grudados. Nós não podemos ter problemas com outros espíritos. Eu não posso, imagine que eu tenho um ódio daquela pessoa, não posso. Nós vamos evoluindo. Amanhã eu tomo conta de um planeta e ela toma conta de outro. Aí eu preciso entrar em contato para resolver problema. Falo, não, com aquele lá não converso com ele, tenho ódio dele. É lógico, tudo isso aqui é muito primitivo. Por isso que eu disse para vocês, nós estamos mais perto do macaco, né? Nós estamos mais perto do macaco ainda. Sou espiritual também. Tem muita criança que, se você não tiver pulso com ela pode, mesmo com a inteligência superdotada, ela pode... Você sabe o que acontece nisso aí? Isso aí é interessante. Então, a informação que vem é o seguinte, que você vem com um espírito... Porque quando é muito inteligente, ele não se submete a... Entendeu? É nesse aspecto, não é que eles não têm moral, mas eles vão ser, para a gente, rebeldes, porque eles não se submetem. Você imagine você, com um conhecimento muito mais avançado, tendo que se submeter àquela coisinha. Então, esses espíritos, às vezes, eles são mais rebeldes, você tem que trabalhar isso daí, mas, por outro lado, nós vamos ter que nos adaptar também como sistema de ensino para absorver essas crianças. Nós não podemos tratar tudo igual, porque não são iguais. A gente tem uma dificuldade muito grande de perceber o que é direitos iguais. Direito, todos têm direitos iguais. Mas você não pode abordar de uma mesma maneira seres diferentes, de capacidades diferentes. Como é que eu posso falar, não, é tudo igual? Eu pego um atleta, por exemplo, diferenciado, um que levanta halteres. Eu não consigo levantar nem a capa do halter que ele levanta. Imagine o levantamento. Então não é a mesma coisa. É capaz de arrebentar minha coluna se eu for levantar um peso daquele. Então são coisas diferentes. Todo mundo, todos nós temos os mesmos direitos. Eu tenho o mesmo direito que o outro. Não importa se ele é mais inteligente do que eu, se ele tem uma capacidade maior e eu não. Nós temos os mesmos direitos perante a lei. Mas não podemos ser tratados tudo igual nesse ponto. Eu não posso dar o mesmo treinamento para um que eu dou para o outro, que eu estou vendo que tem potencial. Então, aí nós começamos a padronizar todo mundo, porque nós imaginamos que todo mundo está vindo aqui pela primeira vez. E não é. Então, nós temos aquelas crianças que sabem música,
que regem orquestra, que conhece matemática, que não sei o que isso, que aquilo. Por quê? Trouxeram de outras encarnações. E aí o pessoal materialista fala, não, isso aí foi transmitido geneticamente. Mas como foi geneticamente se às vezes os pais são ignorantes? Como é que foi geneticamente?